Bem, amigos, vocês estão vendo que eu estou começando esse vídeo com esse pôster aí, nesse cartaz aí. Manifesto do Povo Brasileiro. E aí tem o PL lá em cima, PL 22. Essa é uma peça publicitária do Partido Liberal, o maior partido de oposição ao governo atual. E eu quero fazer um comentário, eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, né, qual que é a pauta que esse vídeo está tentando trazer para o partido de oposição. E antes disso, eu quero fazer um comentário sobre o que está acontecendo na Venezuela e como é que isso tem a ver, né? Vamos lá. Esse é o vídeo 757 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, eu sou João Paulo Guimarães, falo direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Aí está a nossa chave Pix, jpnoticia@gmail.com. Dia 1º, gente, estamos pagando a conta, estamos no vermelho, porque levamos uma rasteira aqui do Banco Master. Já expliquei isso, né, algumas vezes, vou explicar em outras oportunidades, mas enfim, o importante é saber que nós estamos aqui defendendo a sua liberdade, a democracia e o seu direito de participar dela. Então vamos ao que interessa. Eu acho que a guerra na Venezuela vai ser longa, sangrenta e vai deixar uma terra arrasada. Por que você fala isso, João? Bem, primeiro pelo aporte material que está sendo colocado à disposição dessa proposta de enfrentamento ao regime do Maduro. E não se trata apenas de fazer com que o Maduro saia do poder, ou saia do país, ou se entregue, ou seja capturado, né? É toda uma estrutura, é toda uma, né, é estrutural a questão da Venezuela. É como se fosse um, um vulcão em erupção, mas que não é ali na ponta, né? Ele está todo envolto. Então, preparem-se para dias difíceis, né? Porque vai sobrar para o Brasil de alguma forma, porque existe uma conexão muito grande entre o governo do Maduro, o governo do Lula, o governo do Petro, entendeu? O governo de Cuba. Então, o que está acontecendo, na verdade, é uma ação direta do governo americano, do país Estados Unidos, da sociedade americana, que achou que é fundamental hoje interferir nesse processo de expansão, né, do narco na América Latina, porque isso está colocando em risco a sociedade americana. Vamos entender isso? Bem, o povo sul-americano, nós temos aí o campeonato Libertadores das Américas, né? A gente tem essa coisa de libertar as colônias, né, das Américas, dos imperialistas, né? Que seriam os ingleses, que seriam os portugueses, que seriam os espanhóis, né? Os holandeses. Então, fica criando essa espécie de motim dos revolucionários, né, para dar independência para o povo latino-americano. E aí essa proposta de revolução começou a ser financiada por quê? Pelo narco. Por quê? Porque é um mercado negro de alta lucratividade, né, de pouca concorrência, embora de risco, mas que pode financiar esse projeto revolucionário. E aí foi, né, criou lá na Colômbia, né, as Farc e tal, vamos financiar a revolução com o quê? Com o dinheiro do narco. Bem, depois que a revolução foi consagrada e as lideranças dessas revoluções chegaram ao controle desses países latinos americanos, onde fica o narco?
Bem, agora nós já temos o controle do governo, nós temos o controle do Estado. Mas onde fica o narco? O narco é que financiou vocês. Bem, então vamos manter o narco, porque o narco foi parceiro nosso. Então, mantendo o narco foi crescendo e passou a ocupar o Estado através dos seus tentáculos, e aí tirou, né, o aspecto revolucionário. Vamos libertar o povo, né, vamos criar uma revolução para libertar o povo, financiada pelo lucro do narco. Aí o que acontece? O narco engole depois os líderes revolucionários que passam a trabalhar, em vez pela revolução, em função do narco. E aí isso vai contaminando a sociedade americana, a Europa num todo, né? Por quê? Porque o mercado é lucrativo, e aí vai comprometendo a sociedade americana. E daí vem a segurança da sociedade americana em enfrentar esse aspecto, né? Que é uma crise social. Olha, nós não podemos deixar que a América Latina, que hoje, né, está sendo incorporada dentro desse contexto, que financiou a revolução com o narco, agora o narco está assumindo o controle da revolução, e isso está sendo prejudicial para a gente. Então eles vão para cima da Venezuela e vão também para cima da Colômbia, e os países que são parceiros, de uma certa forma, né, na logística desse narco, vão acabar sendo afetados. E aí pode ser que sobre alguma coisa, né, para nós brasileiros. Espero que não. Espero que a minha premissa seja falsa, espero que a minha previsão seja equivocada, mas eu vejo isso. Eu vejo uma ação de uma guerra sangrenta, porque quando a Venezuela vai ser invadida ou combatida, os americanos não vão enfrentar só a Venezuela, vão enfrentar a Venezuela, né, e os apoios que ela tem na geopolítica. Vai vir, já está lá aquele pessoal lá que são os mercenários, né, que vão lá trabalhar a favor do regime do Maduro. Então, até aqui, por exemplo, tem uma ala do MST aqui que mandou 1.000, né, militantes para a Venezuela para defender a Revolução Bolivariana lá. Entendeu? Tem brasileiros lá recrutados. E o Maduro já anunciou isso com orgulho, né? Até aquele chefe do MST, aquele que tem um nome esquisito, já falou isso, né? Então, tem essa coisa do narcotráfico. Agora vamos à questão da propaganda do PL, que eu acho que também é uma propaganda que vai muito nessa direção de enfrentar, né, uma questão que é, assim, violência. Então a insegurança e a violência é o tema para as eleições do ano que vem. Eu diria que não. Eu diria que a violência, a insegurança é consequência de um tema que deve ser abordado pelo partido do PL e que não está sendo abordado nesse vídeo especificamente. Então nós vamos trazer primeiro o vídeo, né, que é a colocação do PL com a prisão do Bolsonaro, né, e tudo, e vamos depois fazer um comentário, né, pontuar sobre isso. Vamos ver? Então tá bom. O povo está cansado. Cansado de trabalhar e não ver para onde vai o seu dinheiro. Cansado de pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte. De tanta mentira.
Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Tanta hipocrisia, corrupção, impunidade. Cansado de ser roubado depois de uma vida inteira de contribuição. Cansado de ouvir e nada ver. É o ano que a gente quer colher. É o ano da gente começar a colher. Em que a gente começa a grande colheita. Colheita para quem? Para eles, claro. Sempre para eles. Tudo para eles. E para o brasileiro, imposto. E mais contas para pagar. O brasileiro está cansado de ser enganado pela grande mídia. Está cansado de ser o país dos sonhos na narrativa e viver um pesadelo na vida real. Você já tomou banho de chuveiro? Já, porque eu morava em outra casa. Tinha vaso sanitário? Nessa aqui não tem. Cansado de gente que levanta a bandeira de preto e vira branco. De quem se diz pai dos pobres e é rico. Muito rico. O povo não aguenta mais viver com medo. Porque bandido é mais protegido do que o cidadão comum. Porque quem te assalta hoje foi solto ontem. Porque para esse pessoal o celular vale mais que uma vida e menos que uma cerveja. O crime organizado tomando conta do país, das instituições, políticos com passe livre nas favelas, exibindo com orgulho o que tem na cabeça. E para quem trabalham? O Brasil virando um narco-estado. Isso não está certo. Ninguém aguenta mais impostos, viagens, hotéis de luxo, censura, prisões injustas, eventos gigantescos para tentar emplacar narrativas. O povo só quer uma vida direita. E o povo não é bobo. O povo sabe. E o povo vê as manobras para ganhar popularidade. É a mídia jogando confete, pesquisa puxando sardinha, gráfico invertido. E jornalista ativista. Vale gás para lá, ônibus de graça para cá. Essa conta vai chegar. A grande verdade é que as pessoas estão sobrevivendo ao hoje e vivem com medo do amanhã. Mas nem sempre foi assim. O brasileiro já sabe que vive num país rico, que dá certo quando governado por gente direita. O povo já sabe que a água chega no Nordeste, que estatal dá lucro. Basta não ser dada para os companheiros. O povo já sabe que é possível fazer política e não ter nenhum processo por corrupção. O Brasil hoje tem a nação viva no peito porque teve alguém que soube acordar o gigante que somos todos nós, que levou uma facada e ainda assim nunca desistiu desse país. E aqui vai um recado, camarada. A gente não usa verde e amarelo por conveniência, nem só em jogo de futebol, não. Até isso já quiseram nos tirar. O nosso coração é verde e amarelo. Você acha que o povo não vê? Quem pode andar nas ruas e quem não pode porque tem medo de ser vaiado? O povo sabe que fazer reunião com o embaixador não é motivo para inelegibilidade. Que inventaram a farsa do golpe, que estão condenando um homem inocente. O povo sabe que estão querendo prender e matar o homem que, em meio a palavrões e um enorme amor pelo país, mostrou o melhor do nosso Brasil e nos deu, por 4 anos, um Brasil próspero, um Brasil direito, seguro, que esteve acima de tudo e tem Deus acima de todos. Podem maquiar os dados para dar democracia agindo como ditadores. Podem colocar a narrativa que quiserem, gastar milhões em propaganda e inventar que esse governo está do lado do povo. Isso não cola. Porque o mundo todo sabe, e a gente vê, que o povo brasileiro está ao lado de Bolsonaro. PL, o maior partido de direita do Brasil. Vamos continuar. Tá. PL, o maior partido de direita do Brasil. E qual que é a proposta que essa peça publicitária está trazendo? O que ela sugere? O que ela propõe? O que o PL está propondo com essa pauta? Bem, nós vimos isso aí. Passou até a Ana Priscila lá, né, falando que a farsa do golpe. Bem, essa é uma questão que nós temos que trabalhar, né, porque trata-se do maior partido de oposição, cujo presidente, que eles consideram líder, está preso. Né? E aí? O que sobrou para o Brasil, para o brasileiro fazer?
Qual que é a orientação para o brasileiro fazer? Hein? Ficar indignado? Só? Não tem um caminho para o brasileiro? Qual que é a proposta que o PL está querendo apresentar com isso? Ah, tem um Bolsonaro. Tá, mas ele está preso. Tá. Bem, e aí quando a gente fala, vou provocar indignação. O que vocês querem? Que o povo vai para a rua de novo? Pedindo o quê? Intervenção, coisa do tipo? Vai adiantar alguma coisa? Prenderam o líder por causa disso. Bem, então, o que é importante a gente destacar aqui? A gente tem que falar que, por exemplo, o que está acontecendo com a Venezuela e que eu vejo que vai ser uma guerra sangrenta, porque é uma coisa que está enraizada aquilo lá. Maduro não é o problema. Entendeu? Tirando Maduro vai resolver? Não. Tirando aquele Osdado, né? É o problema? Não. É toda uma estrutura que está colocada lá. Então, essa movimentação bélica que está sendo feita no Caribe, né, para tirar a presença do narco do poder, é um enfrentamento que vai dar muito trabalho. Por isso que é demorado. Você lembra quando começou os indícios de que a Ucrânia seria atacada? Havia notícia assim, tem movimentações, né, de tropas, né, de comboio de russos da Rússia entrando, passando por ali. Aí passava o satélite, né? Tem aqueles caminhões ali, porque lá era tudo terrestre, né? A divisa é toda terrestre. Aqui não, aqui a divisa é marítima, né? Não tem uma divisa. Os Estados Unidos não tem uma divisa terrestre com a Venezuela, mas na Rússia era uma divisa terrestre com a Ucrânia. Aí no começo falava assim, movimentações de tropas do exército da Rússia, que era exercícios estratégicos, né? Missões de exercício, missões especiais. E aí, o que virou? Para quantos anos já está essa guerra lá? E o Brasil e a Rússia está lutando contra quem? Contra a Ucrânia? Não. Na época do governo Biden, o governo Biden ia lá no Congresso, até usando aquela caneta, né? Aquela caneta eletrônica lá, né? Autopen, que nem era o presidente que mandava as coisas, né? Mandava lá para o Congresso para fazer um aporte financeiro de bilhões para financiar a guerra na Ucrânia. E aí esse dinheiro ia para onde? Né? Ia para comprar armamento, e aí põe, né? A Alemanha manda recursos para lá, a França manda recursos para lá, sei lá o quê, outros países vão, né? Estados Unidos mandava recursos para lá. Então, na verdade, a Rússia não estava lutando contra a Ucrânia, estava lutando contra um conjunto de forças, né? A Ucrânia não tinha toda aquela possibilidade de aguentar essa guerra durante esse tempo todo se não tivessem outras forças, né, de outras nações ali envolvidas. Mesma coisa a Venezuela. A Venezuela não tem suporte para encarar uma guerra com os Estados Unidos, uma potência americana. Não, mas vai chegando, entendeu? Vai chegando. Então, ali vira uma arena de guerra, mas existe forças do Brasil, quer dizer, de várias partes, de outras nações, colocando estrutura ali, bélica, física, humana, e tal, logística. E aí vai sim ser uma guerra sangrenta. Espero que eu esteja errado. Vai ser uma guerra sangrenta. Por quê? Porque a Venezuela quer resgatar a democracia. O povo venezuelano perdeu a capacidade de buscar por si só a democracia naquele país. Porque até a última eleição, presta bem atenção, até a última eleição, os venezuelanos fizeram a coisa correta. O que eles fizeram? Eles entenderam que
o aparelhamento eleitoral estava na mão do regime comandado pelo Maduro. E que ele sabia como é que fazia para mantê-lo no poder. Aí o que ela fez? Falou assim, olha, primeiro vamos garantir que o voto seja impresso. E aí garantiu que o voto fosse impresso. E aí o que aconteceu? A Maria Corina criou uma legião de venezuelanos que passaram a controlar, né, os locais de votação, acompanhar ali a sessão, olhar o mesário trabalhando e no final pegar o relatório, né, que seria o boletim de urna, que seria, né, o que eles chamam de ata, né? E aí fizeram aquela apuração paralela e olha, vou mostrar para vocês, aqui na Venezuela, quando a democracia é feita pelo povo, o povo participa do processo, né, se envolve no processo, não fica apenas na mão de um organismo estatal comandado pelo regime, a gente consegue provar como é que foi o resultado que deu. Edmundo Gonçalves com mais de 70%, né? E o que sobrou, os 30%, que não se sabe como o Maduro conseguiu esses 30%, mas está lá, 30%. E aí ficou aquela coisa. Vai contestar como? Se o documento né, se a prova comprobatória do processo, né, é uma prova primária, tirada do próprio aparelhamento do processo eleitoral. Aí o que o Maduro fez? Não entregou a documentação, não entregou as atas. E decretou, através da sua justiça eleitoral, que ele havia ganho, com aquela diferença de 51 alguma coisa por cento. E aí o mundo entendeu que não, que o Maduro não deixa que a democracia se estabeleça naquela região, naquele país. E aí não sobrou outra alternativa. Por quê? Porque aí eles fizeram um terrorismo de Estado, começaram a prender pessoas que, né, culpando pessoas de estarem fazendo, né, uma tentativa de golpe. E criou aquele caos todo lá, que obrigou os americanos a tomar uma decisão de intervir nesse processo. Pela defesa da região, pela segurança, né, da região. Bem, e aí, nós tivemos aqui no Brasil essa questão equivalente ao que aconteceu nos Estados Unidos, a questão do Capitólio, né? Porque olha como é que a coisa já estava dentro dos Estados Unidos, né? Já estava dominando até o Partido Democrata, para impedir que a democracia americana se estabeleça de forma legítima, porque o povo americano queria eleger um homem como Donald Trump. Falei, olha, esse homem é verdadeiro, vai representar a gente. E ele sofreu, né, uma agressão do sistema na época. E esse sistema criou aquele 6 de janeiro de 2021, que foi a invasão do Capitólio, né, que pode ter sido uma coisa bem construída pelo próprio Partido dos Democratas, para incriminar aquele que seria, assim, o homem que a população americana queria, né, estabelecer dentro do processo democrático. Então pode ser, sim, que a primeira eleição de Donald Trump, né, a reeleição, a primeira reeleição, tentativa de reeleição de Trump, tenha sido manipulada, né, pela esquerda americana. E aí acontece que em 2021, né, o Trump não consegue reeleger através dessa, né, tentativa frustrada, né, de questionar o processo eleitoral. E aí criaram todo aquele 8 de janeiro para criminalizar, né, a conduta política de Donald Trump, para tirá-lo definitivamente, né, do jogo político. E isso contaminou o Brasil.
Por quê? Porque a gente aqui tinha um governo que tinha um líder popular, que era o Bolsonaro, que estava na graça do povo popular. E precisava derrotá-lo, né? Assim como o Maduro teve lá, né, uma dificuldade de justificar a sua vitória por cima da oposição, porque a oposição se preparou para o jogo democrático. Entendeu? E aí criou uma lei no Brasil equivalente ao que aconteceu no Capitólio e forçou o presidente na época, Bolsonaro, a promulgar a lei. E aí todo o sistema trabalhando, né? A gente vê hoje aí a questão do Banco Master, a questão do INSS, né? A prisão do presidente do Banco Master, ficou 12 dias, sei lá o quê, já está solto com tornozeleira. E o homem fez um estrago na economia, junto com a turma do INSS, que está sendo, de uma certa forma, blindada, né, por parte do STF. Então, essa lei, nós vamos mostrar essa lei aqui, vamos falar que essa lei que foi criada em 2021, em setembro de 2021, pode ser considerada uma lei, vamos dizer assim, inconstitucional. Por quê? Porque ela foi criada para propiciar essa manobra, essa trama. Ela foi pensada para um futuro que seria criada uma manobra para tirar uma liderança popular do poder. Vamos ver a lei. A lei, aqui, ó, a aprovação da lei que define crimes contra o Estado Democrático de Direito. Lei número 14.197 de 2021. Ocorreu em setembro de 2021, quando foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, com vetos. O texto revogou a Lei de Segurança Nacional, LSN, de 1983, e adicionou um novo título ao Código Penal com tipificações para crimes como golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral e atentado à soberania. A aprovação foi resultado de um processo que passou pela Câmara dos Deputados em maio de 2021 e pelo Senado em agosto do mesmo ano. Perceba aqui que as principais mudanças foram feitas justamente para propiciar o equivalente ao Capitólio e ao 8 de janeiro aqui no Brasil, que estava entre esses dois momentos. Aconteceu o Capitólio em 2021, em janeiro. Em setembro de 2021, o Brasil cria uma lei baseada no que foi feito no Capitólio para tirar o Trump do poder, entendeu? E essa lei foi criada pensando no 8 de janeiro. E aí as principais mudanças são: revogação da Lei de Segurança Nacional. A nova legislação revogou a Lei número 7.170/83. Inclusão de crimes no Código Penal. A lei acrescentou um novo título ao Código Penal para tipificar crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que é crime contra o Estado Democrático de Direito? Por exemplo, o que o Banco Master fez, o presidente do Banco Master fez, seria um crime contra o Estado Democrático de Direito? Se você está criando, né, um caos no sistema financeiro, né, criando coisas falsas para subtrair, né, pessoas simples que têm fundos de aplicações aí que entraram nesse banco aí e foram bilhões de dólares, bilhões de reais. Isso seria um atentado contra o Estado Democrático de Direito, porque você está acabando com o Estado de Direito se você faz isso. E se você não é punido por isso,
está hoje aí o presidente respondendo em liberdade. Né? Para mim seria. A questão do INSS. Se você cria um sindicato e esse sindicato vai lá e começa a roubar dinheiro do aposentado, isso não é um atentado contra o Estado Democrático de Direito? É. Por exemplo, se você tem um funcionário do STF, por exemplo, no caso do Tagliaferro, né, que denuncia umas manobras espúrias que aconteceram dentro do seu gabinete de trabalho, do qual ele era o chefe. Ele fala, olha, eu estou denunciando porque eu fui obrigado a fazer isso a mando do meu chefe. E isso que eu estava fazendo era contra o Estado Democrático de Direito. Agora eu estou denunciando isso. E por denunciar isso, a denúncia dele passa a ser ignorada e ele passa a ser, né, o mensageiro, passa a ser o homem que está tentando contra o Estado Democrático de Direito e passa a ser perseguido. Então, essa lei é inconstitucional pela sua essência, porque atentado contra o Estado Democrático de Direito é tudo aquilo que vai contra as leis da Constituição. E quem mais está ferindo a Constituição, você sabe quem que é. Então, quem está ferindo a Constituição na sua essência, alguns já estão até sancionados, né? Esses estão cometendo um atentado contra o Estado Democrático de Direito, porque estão, como diz assim, anulando, né, o mundo da lei. Então, essa lei, ela é inconstitucional pela sua essência. E aí cria novos crimes tipificados, que inclui, entre outros, crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa abolição violenta desse tal Estado Democrático de Direito se refere ao que foi feito no Capitólio e ao que seria feito no 8 de janeiro. Que aí tem toda essa conspiração contra o brasileiro. Porque sim, foi pensado para acontecer isso. Isso não aconteceu porque o povo quis. Se for fazer a dosimetria para aqueles que estão presos, vão ver que não tem crime em nenhum daqueles que estão presos. Por isso que essa coisa da dosimetria é um tiro no pé de quem está querendo propor isso. Porque prenderam pessoas inocentes, porque elas foram atraídas para esse motim por pessoas do próprio sistema, para poder criar esse conceito e incriminar as pessoas por esse item aqui, ó. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Porque essas pessoas que foram presas não fizeram nada de violência, mas eles foram enquadrados por quê? Porque criaram um argumento jurídico que se chama como é que é? Multitudinário. Ah, ele não fez. Ah, mas ele está no crime multitudinário. Ele está perto de quem fez. Ele aceitou participar porque ele foi convocado para uma manifestação que ele não sabia o que ia acontecer nessa manifestação, mas quando ele chegou lá, ele viu a coisa acontecendo e falou, não quebra, não quebra, não quebra. Mas aí não. Ele foi atraído, aí criou o conceito crime multitudinário, para poder, o quê? Incriminar essas pessoas. Ah, mas agora tem essa questão da dosimetria. A dosimetria é para quê? Para dizer que essas pessoas não participaram, não pensaram nisso, não queriam isso. Na época lutaram contra os que estavam fazendo isso. E esses que estavam fazendo isso não foram presos. Porque a lei não foi criada para prender os que estavam fazendo isso. Foi criada para prender aqueles que estavam defendendo o processo democrático. A lisura do processo democrático. A lisura do processo eleitoral. E foram atraídos para isso. E aí cria todo esse tribunal de exceção
onde as provas não podem ser tão visíveis, porque não existem provas que possam trazer materialidade no crime. E aí fica nesse conceito do multitudinário. Entendeu? Por isso que eu chamo de inconstitucional essa lei. E aí vem, né, nas novas tipificações, né? Crimes de Estado, golpes de Estado, abolição violenta do Estado Democrático, interrupção do processo eleitoral, atentado à soberania nacional, violência política. O que é violência política? Está querendo incriminar a atuação política de quem defende a lisura do processo eleitoral. Então essa lei é inconstitucional na sua essência, por quê? Porque ela foi criada para incriminar o cidadão comum que quer defender o Estado democrático de direito. Você está entendendo? E eu vou dizer mais, porque em 7 de julho de 2022, 7 de julho de 2022, o presidente do TSE na época era o ministro Edson Fachin. E aí saiu essa matéria da CNN, quero dividir isso com vocês, preste atenção. A gente fala agora sobre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, que disse que o Brasil pode registrar um episódio mais grave do que a invasão no Capitólio, lá nos Estados Unidos, que resultou em 5 mortes no início de 2021. A gente lembra que deixou pelo menos 5 mortos e foi uma grande comoção, uma grande repercussão. O próprio Donald Trump, segundo uma assessora muito próxima, teria tentado chegar até o Capitólio invadido por pessoas. A declaração agora sobre o ministro Edson Fachin foi durante uma palestra em Washington, e o Fachin listou as condições que considera fundamentais para evitar atos de violência como esse que aconteceu no Capitólio depois das eleições. Quem tem os detalhes para a gente é o Pedro Nogueira, que vem trazer para a gente quais foram, então, os elementos citados por Fachin para que a gente evite que esse tipo de coisa aconteça também por aqui logo depois das eleições. Pedro, bem-vindo novamente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. De fato, então, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou aí sobre essas condições para evitar um evento da magnitude da invasão do Capitólio ou algo semelhante aqui no Brasil após as eleições de 2022. O primeiro que ele destacou, é claro, foi a atuação da Justiça Eleitoral, enaltecendo aí o papel da Justiça Eleitoral na condução das eleições e no pós-eleições. Afirmou aí, por exemplo, que os eleitos vão ser diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pelos tribunais regionais eleitorais, no caso aí dos candidatos eleitos para os cargos locais, né, estaduais, e também ressaltou a segunda medida, que é sobre as armas. Ele defendeu aí que o Brasil não confie nesse armamento da população, porque uma população armada é uma população oprimida e, nas palavras do ministro, então, a população precisa estar armada apenas do seu voto. Essa foi uma declaração dada pelo ministro Edson Fachin numa palestra no Wilson Center, nos Estados Unidos, e ele afirmou também justamente sobre essa atuação da Justiça Eleitoral. Lembrando, então, que essa invasão do Capitólio aconteceu em janeiro de 2021. Os apoiadores do presidente Trump invadiram esse prédio, que é um símbolo da democracia americana, e isso foi uma resposta à derrota do candidato conservador, então, nas eleições americanas. Ontem também o ministro da Defesa, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de Exército, falou um pouco também sobre a importância da colaboração das Forças Armadas nas eleições, novamente aí abordando o assunto da Comissão de Transparência das Eleições. O general falou que as Forças Armadas não têm o objetivo de colocar a credibilidade do processo eleitoral brasileiro em dúvida, mas voltou a defender a necessidade daquilo que ele chama de aprimoramentos do sistema eleitoral. Essa foi uma fala, então, do ministro da Defesa na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Volto com vocês no estúdio. Bem, na época o Fachin falou que um povo armado é um povo oprimido, né? Então seria por isso que a Venezuela é um povo oprimido, seu Fachin?
Porque o Maduro está armando a população. Está colocando arma na mão de senhorinhas, de idosos, de jovens. Então o Fachin falou isso, né? Que já estava para acontecer no Brasil algo parecido. Ele falou isso em julho, 7 de julho de 2022. Julho, agosto, setembro, outubro, né? 4 meses antes. 4 meses antes. Bem, então nós temos a questão da Venezuela, que está com esse problema lá, que aí nós falamos que vai ser a gente não quer isso, não deseja isso, torce para que essa previsão seja equivocada, mas a nossa previsão é que seja uma guerra longa, sangrenta e deixando terra arrasada na Venezuela. Bem, vamos continuar aqui falando sobre essa questão. Por que o discurso a matéria publicitária do PL, do maior partido da oposição, é carente de uma proposta para o Brasil? Porque não é isso. Não é dizer que nós temos um problemão para enfrentar. Eu estou falando isso agora, em 1º de dezembro, que ano que vem já é ano eleitoral, aí começa a fechar o cerco em cima da mídia, né? Aí vão travar tudo que seja relativo a esse tema, esse assunto. Mas enquanto ainda estamos no período entre safra, a gente pode falar isso com você, porque é o que está para acontecer, né? Ano que vem. E aí você tem a questão desses presos do 8 de janeiro aqui, e aí tem o Bolsonaro, outras pessoas, todos presos por causa da questão eleitoral. Todos presos por causa da questão eleitoral. Tudo para dizer referência à questão eleitoral de 2022. Ou seja, não pode questionar o processo eleitoral. Assim como aconteceu na Venezuela. Apesar deles terem feito toda aquela articulação, a oposição, né, colocado fiscais venezuelanos, né, acompanhando o processo, depois trazendo as atas, fazendo uma conferência paralela e mostrando o resultado para o mundo, né? Olha aqui, na Venezuela é assim, quem ganha não leva, e se questionar vai preso, e o Maduro fez isso. Onde está Edmundo? Teve que se exilar lá fora. Onde está Maria Corina? Escondida. Outros que participaram do processo na época ficaram presos na Embaixada Argentina durante meses e ainda sob a guarda do governo brasileiro. Estavam lá como reféns, né, presos lá dentro da Venezuela. E aí, 6 meses depois do governo Lula assumir o poder, no 3º mandato agora, as eleições na Venezuela ainda ia acontecer. Ainda ia acontecer. E aí, vamos ver o que aconteceu. Uma entrevista do Lula na época, falando sobre as eleições na Venezuela. Que depois de 6 meses no poder e 12 viagens internacionais, Lula vai realizar nesta sexta-feira a sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul. Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente se irritou ao ser questionado sobre a democracia na Venezuela. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela 3ª vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá?
Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. E o que o governo brasileiro está falando sobre isso? Está querendo ajudar a livrar a cara do Maduro. Bem, ele falou uma coisa que é muito significativa. Deixa eu ver se está aqui. Na sua plenitude. Tá? Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso. Tem uma hora que ele fala que a Venezuela faz mais eleições do que no Brasil. Preste atenção. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracia. Eleições não garantem democracia. E o que ele fala? Que a Venezuela tem mais eleições do que no Brasil. Ou seja, a bandeira democracia é sustentada pelo PT, pelo Maduro, defendendo as eleições, porque a Venezuela tem mais eleições do que no Brasil. Porque quanto mais eleições se faz, se você tem uma eleição aparelhada, mais você consolida um regime e você destrói a democracia. Então, se o processo eleitoral está aparelhado, se o brasileiro não tem acesso ao processo eleitoral, se ele não tem domínio sobre isso, se ele fica alheio a isso, se ele não participa do processo na integridade ali, olha, vamos trabalhar o processo, vamos ver como é que vai ser essas urnas e tal. Se ninguém está discutindo o voto impresso, então nós não estamos caminhando em direção à democracia. O que é a bandeira do PL? Defender a democracia. E para defender a democracia, tem que defender o processo eleitoral. E para defender o processo eleitoral, tem que estar dentro dele. Tem que fazer parte dele. Porque Seguro morreu de velho. Se o brasileiro não pode fazer parte do sistema eleitoral, se isso é um poder que está alheio ao povo, porque o processo eleitoral não é de um governo, não é de um partido, não é de uma instituição, é da sociedade como um todo. Por isso se chama sufrágio universal, onde a sociedade, se prepara para esse veredito em que cada um vai dar a sua parcela de poder, vai terceirizar o seu poder para um representante. Então, essa construção democracia é feita com quê? Com a participação da sociedade dentro do processo eleitoral. Ah, mas tem uma junta aqui que vai fazer isso. Venezuela tem essa junta lá. E olha o que virou. Ah, a Venezuela faz mais eleições do que no Brasil. Lógico. É a forma de consolidar um autoritarismo, um poder, porque eles é que controlam. Bem, agora nós ganhamos, tem que respeitar a vontade do povo.
E aí pronto, vai nomeando ministro, vai nomeando, né, governador, vai nomeando os quadros aí, e aí vai nomeando um judiciário e vai aparelhando todo o Estado. E aí chega nesse ponto. Por isso que eu falo para você que o que pode acontecer na Venezuela é aquilo que está muito além daquilo que você acha que pode acontecer. Bem, eu gostaria de ouvir o seu comentário, e aí nós estamos aqui participando desse processo. Vamos defender a democracia? Vamos. Vamos defender a participação popular? Vamos. O PL está fazendo isso, o maior partido da oposição está se preocupando em fazer isso, porque esse é o primeiro passo. É o que a Marina Corina fez o ano passado. Mesmo assim, ela não conseguiu. Então, o que o governo americano quer garantir é que a Venezuela realmente se imponha a democracia, que seja a vontade da população, e que, tirando o regime do Maduro, quebre essa barreira de contenção para que a democracia chegue no resto do continente americano. E aí liberte o brasileiro para que ele passe a ter o controle do processo eleitoral, e isso não fique a cargo de uma junta, né, de uma possível ditadura que está aí se colocando. Tá bom? Então tá bom. Eu encerro por aqui, desejando você obrigado por ter participado desse vídeo. Comente bastante. Se você gostou, curta e compartilhe, tá certo? E se puder, ajude a gente aí no jpnoticias@gmail.com, porque nós sofremos uma rasteira aqui muito grande. Nesse mês de novembro, né? Nós ficamos no vermelho porque nós tivemos um desfalque muito grande, através dessa coisa do Banco Master aí. Porque a empresa que faz o câmbio da remessa do YouTube para nós aqui, estava usando o Banco Master. E aí o Banco Master entrou em massa falida. Quando a empresa mandou para a gente o código do novo banco que vai representar, né, a minha conta, a conta da nossa TV lá no YouTube, já tinha, quando nós mudamos o código para o outro banco, já tinha vencido o período do prazo, o dinheiro foi remetido para o Banco Master. Então, R$ 1.700 foi por vinagre. Não sei se eu vou conseguir ver isso de novo. Então a gente conta com você, tá bom? Para defender o Estado democrático de direito e tornar essa lei que foi criada contra o Estado democrático de direito, da forma que eles criaram, totalmente inconstitucional. Um abraço, fique com Deus.